Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Para você que está passando por aqui pela primeira vez, eu sou missionária Simone Martins e hoje eu vim trazer uma palavra da parte do Senhor, amém? Glória a Deus. Para você que está passando aqui pela primeira vez, convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo, amém? Glória a Deus. Hoje, irmãos, eu venho dizer a importância de orarmos. Qual o momento certo, o momento exato que devemos orar? Bom, o momento certo, o momento exato, a gente sente quando Deus ele toca no nosso coração. E a gente começa a sentir aquele desejo de orar. Mas por muitas vezes nós acabamos adiando isso, né? E esse adiar, o que acaba acontecendo? A gente acaba deixando para depois e acaba que muitas vezes não orando. Amém? Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo, não exatamente comigo, tá? Foi com uma amiga, mas que a intercessora seria eu. Eu senti um desejo muito grande, numa tarde chuvosa dessas, de estar orando por essa minha amiga. Mas eu falei assim, não, depois eu oro. E aí passou. E eu falava, veio de novo o pensamento, eu falei, não, depois eu oro. E foi passando, sabe? Eu fui deixando, de repente, deu um estalo, pá. Resolvi dobrar o joelho e orar. Quando eu fiz isso, eu senti, sabe, eu tava sentindo naquele dia uma pressão, sabe, dentro de mim. E quando eu comecei a orar, eu senti aquela pressão, ela saindo de dentro de mim. Ela foi saindo, sabe? E aí, bom, passou-se uns 2 dias mais ou menos, e eu fui conversar com essa minha amiga. Conversando com ela, ela veio e me contou algo que tinha acontecido com ela. Essa minha amiga, ela saiu de casa ela saiu de casa meia desorientada, sabe? Porque ela estava preocupada com a filha dela que tinha ido no mercado e tinha levado a filhinha mais nova dela. E ela resolveu sair de carro atrás, né? Para ver onde as meninas estavam. Quando, de repentemente, ela não se lembra do que aconteceu. A hora que ela olhou, ela estava com o carro debaixo de uma caminhonete. Naquele momento, ela só pensou, pronto, o que será que aconteceu? Matei alguém, eu morri, porque até então foi um branco que deu na mente dela. Essa minha amiga contando, foi algo assim, que eu falei, Jesus, o Senhor existe. Eu falei, o Senhor existe. Por quê? A forma que o carro entrou debaixo daquela caminhonete, a minha amiga ela poderia ter sido atingida e poderia não estar mais entre nós. Mas naquele momento, naquele dia, no horário em que ela falou que bateu diante do horário em que eu tinha feito a oração para ela, ela teve o livramento. Deus deu o livramento para ela naquele momento. E eu fiquei assim, falei, Jesus, o Senhor responde oração. O Senhor responde orações. Então, muitas vezes a gente fica protelando, deixando para depois, né, no caso, a gente fica deixando para depois de fazer a oração, de interceder por alguém, ou até mesmo para nós mesmos. Esses dias atrás, eu estava aqui na minha casa e eu tinha acabado de falar com Deus, tinha acabado de orar e eu deixei uma panela no fogo. Acendi o fogo, eu ia fritar um bife, acendi o fogo
coloquei o óleo e fui pro banheiro. Só que eu fui pro banheiro e adivinha? Eu esqueci que eu deixei a panela no fogo. Quando eu me lembrei, eu falei, e a panela? Adivinha? Eu cheguei aqui, olhei no fogão, o que estava acontecendo? A panela estava pegando fogo. Só que a panela pegava fogo de um jeito que eu nunca vi. Porque a gente vê a panela com o óleo, ela pega fogo dentro, onde tem o óleo. Detalhe, essa panela ela pegou fogo por fora. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso acontecer. No mesmo momento, eu comecei a gritar meu esposo. Ele veio correndo, pegou a panela e levou para fora. Ele falou, até ele brincou, você não tá querendo mais a casa? Tá querendo tacar fogo em tudo? Eu falei assim, não. Simplesmente eu acabei esquecendo a panela no fogo. Mas poderia ter pego fogo na casa, certo? E eu tinha ido no banheiro, que é aqui do lado, certo? Então você vê que o poder da oração foi tão grande que Deus, ele, na mesma hora eu, lembrei que eu tinha deixado a panela no fogo. Então você vê que as orações, ela nos livra de muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins. E também nos abençoa com coisas boas. Eu tinha algo esses dias na minha casa que eu precisava comprar. Eu precisava trocar na minha casa, que não estava legal, já estava num estado assim precário, precisava desfazer mesmo daquilo. Só que eu não tinha dinheiro para poder comprar. E aí, de repente, eu orei a Deus e eu clamei ao Senhor. Eu falei assim, eu profetizo, taranã, que eu não vou falar o quê, na minha vida, nessa casa, a partir de hoje. Eu profetizo na minha casa, a partir de hoje. E assim eu faço. E eu falo com Deus, eu oro a Deus, eu falo todo o dia inteiro, eu falo com Deus. Amém. Isso foi num dia. No outro dia, o que aconteceu? Eu ganhei aquilo que eu tinha profetizado. Aquilo que eu profetizei, aquilo que eu orei, eu recebi. Então você vê que a gente não deve deixar para depois as nossas orações. Elas têm que ser no momento exato. Então vamos supor, você está com um problema judiciário, vamos dizer assim. Algo para resolver na justiça. E aquilo não sai, e tá ali, e já vai para cartório, já foi para advogado, já foi para o juiz, e já voltou de novo e não sei o quê, e não se resolve. Qual é a saída? Orar. Só que muitas vezes você fala, ai meu Deus, mas isso não sai, ai porque isso não vai, ai porque já foi para lá, ai porque já foi para cá, e esse caso não tem solução. Você fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai receber mais do mesmo. Então, tudo isso você tem que fazer o quê? Entregar para Deus. Essa causa na justiça você tem que apresentar para Deus. E como você vai apresentar para Deus? Orando. E mostrando para Deus que você precisa de uma solução para aquela situação. E assim Deus ele vai agir diante daquela situação. Amém? Então, a importância do orar não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para daqui a pouco, não. É pro agora, pro momento presente. Então, começa a orar agora. Você tá com um problema para resolver? Ore agora. Você tem algo para resolver? Ore agora. Você precisa interceder por alguém, por teu filho, por teu marido, para alguém? Faça agora. Você sentiu no coração de fazer? Faça. Porque você é um instrumento vivo na mão do Senhor. Então você orando, você intercedendo, você falando, as coisas vão se resolvendo.
entendeu? Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora. Amém? Então, comece a orar. Comece a falar com Deus. Mesmo que você fale, ai, eu preciso orar. Às vezes você sente assim, porque o inimigo coloca esse sentimento. Ai, eu preciso orar. Ai, eu preciso orar. Ai, mas não vou orar agora. Ai, eu vou orar depois. Já aconteceu isso com você? Porque já aconteceu comigo. Muitas vezes. E eu fui deixando para lá. E a resposta? Ela foi ficando para lá também. Entendeu? Então a importância de você orar o agora é que a resposta vem. Porque Deus, Ele age quando a gente toma atitude. Quando a gente mostra para Ele que a gente crê nele, que a gente confia nele. Então começa a orar mais, começa a buscar mais, começa a fazer mais a sua parte, que Deus, Ele faz a dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, nesse momento eu entrego, Pai, todas essas pessoas nas suas mãos, que cada uma delas, Pai, tenha assim o desejo, a vontade de te servir, de te seguir, Pai, e de estar no centro da tua vontade, Senhor. Que elas encontrem força, Pai, para continuar, força para orar, força para clamar ao Senhor. Meu Deus, que elas não deixem nada para amanhã, mas sim o agora. Senhor, realiza, Pai, esse desejo no coração delas, Pai. Sim, meu Deus, e que as suas mãos venham a estar sobre elas, é o que eu te peço, meu Deus. E te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a tua vitória. Beijo enorme. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.